Senhoras e senhores, estamos de volta, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast Juntos na Mesa. É uma honra, um privilégio estar dividindo essa mesa mais uma vez com você que nos assiste, você que está nos escutando. Bem-vindo, Cauê, bem-vindo, Vini. Muito bom estar aqui de novo. Faz tempo que a gente não vem pra essa mesa, né? Faz algumas horas, né? Horas, a gente gravou. Nem sei quantas horas eu dormi, mas tá tudo certo. Legal, mas é muito gostoso, muito bom estar aqui de volta. Sim. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, que vai estar aqui contando um pouquinho pra gente de muitas coisas legais, muitas coisas interessantes. E esse episódio está indo na semana do Dia das Mães, né? Isso aí. E a convidada tem total autonomia, tem base para falar sobre isso. Sim. Pós-graduada. Exatamente. Então, confere aí, fica com a gente, porque tem muita coisa legal. Antes da gente dar sequência aqui, a gente tem uns recadinhos muito importantes, né? O like continua de graça, quem comenta ganha oração e essa promoção vai pendurar, pelo que eu fiquei sabendo, o ano todo, né? O ano todo. O ano todo pela segunda temporada inteira. Então, ó, não esquece de deixar o like, de comentar, de compartilhar com os amigos, com a família, tá? Com periquito, papagaio, que nem o Cauê fala. A gente tem Instagram? Tem, @Juntos na Mesa, tá? Vai lá, segue a gente, dá uma curtida nos rios lá, né? Pra fortalecer o engajamento, pra alcançar mais pessoas. Nós não estamos nos promovendo, pelo contrário, estamos promovendo a palavra do Senhor através de histórias de pessoas, de testemunhos, através até propriamente da palavra de Deus também, né? Então, compartilha com os amigos que eu tenho certeza que vai edificar você, a sua casa, a sua família, seus tios, seus avós e infinito aí. Você sabe que me contaram que assistir os Reels no trabalho, o chefe fica de boa, a pessoa assiste, o chefe ainda dá um aumento. Então, se você estiver no seu trabalho... Eu não me comprometo com essa fala. Então, assiste, compartilha aí. A gente Ô, Nicolas, você não tá ouvindo isso não, né? Não pode assistir no trabalho. O Nicolas é o meu funcionário. O Nicolas é o funcionário aí. Mas, brincadeiras à parte, assiste, ajuda a gente a divulgar aí. A gente tá no Spotify também, a gente vai voltar a postar lá no Spotify, Facebook. A gente tá aqui para fazer o trabalho, fazer a obra, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar seus amigos, todo mundo que te cerca aí. E bora pra mesa aí. É isso aí. É isso aí. Bom, antes... Acho que agora já foi tudo, né? Já foi, acho de que recado, foi. Já foi tudo. Já foi. Bom, então, sem mais delongas, a gente quer apresentar para vocês aqui na nossa mesa uma salva de palmas para nossa convidada, Camila Joca. Aê, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafael, Vinícius, Cauê. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. Seja bem-vinda. Uma pessoa que salvou nossas vidas, a minha da Tainá e da Maitê. Nos ajudou muito e nos ajuda ainda. Obrigado por aceitar o desafio. Imagina. Quando eu mandei pra ela no Instagram, aí ela... Mas é sério? eu mesmo. Eu falei assim, é você mesmo. Não, mas vai falar sobre o quê? Eu falei, vai falar sobre o que Deus tem colocado no seu coração. Falar sobre maternidade. Aí eu falei pra ela, vai no episódio na semana do Dia das Mães, falar sobre o que é maternidade pra você. Então, tô dando os spoilers aqui, mas ela super topou, ela super... Falou assim, cara, me chama no WhatsApp lá que a gente já combina horário. Aí falei pra ela na quarta-feira, acho que foi na quarta-feira, Camila, você consegue gravar sábado? Tipo assim, né? A bomba já. Mas qual horário? Eu falei assim, cara, pode ser às 8, 8h30. Ela, não, pode ser às 9h30. Eu falei, pode, sem problema nenhum. Tranquilo. Chegou aqui, cara, com sorriso no rosto, com a alegria de Cristo. Deus abençoe sua vida, que Amém. recompense a sua disposição. Amém. A sua família também. Creio que sua filhinha tá em casa. Sim. Então, Deus abençoe a vida dela. Então, que possa ser uma mesa fantástica para nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, antes da gente começar então aqui o nosso bate-papo, fazer uma oração rapidinha. Amém. Vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por esse dia, Senhor. Te agradecer por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui vivos, respirando, Senhor. Estar aqui na Tua presença, Senhor. Estar aqui nessa mesa para compartilhar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós só temos gratidão no nosso coração, ó Deus. E nós queremos compartilhar isso com quem está nos assistindo, quem está nos escutando, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor,
Senhor, possa penetrar nos corações, ó Deus. Que quem ouvir esse podcast, ó Pai, possa ser tocado e inundado pela Tua presença. Espírito Santo, vem conduzindo essa conversa, Senhor. O Senhor tem um lugar, Senhor, cativo nessa mesa, Senhor. Um lugar que jamais será tirado de Ti, ó Deus. O Senhor é o nosso convidado de honra sempre, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, que a Tua presença repouse e permaneça sobre este lugar, Senhor. Abençoa a vida da Camila, Senhor. Abençoa a vida do Cauê, do Vini, do Rodrigo, da Daça, que estão aqui nos bastidores, ó Deus. Fica conosco, Senhor. Que a Tua presença inunde este lugar, ó Deus. E inunde cada vida que está assistindo. É o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer fazer a pergunta-chave? Vamos lá. Nossa, a gente não fez pro Valtão a pergunta, porque a gente já tinha feito no outro episódio, né? E eu tava com saudade dessa pergunta. Ai, meu Deus. Vamos lá, uma pergunta muito difícil. Nossa, Olha, tô deixa brincando. Não, tô brincando. A gente quer saber o que é mesa pra você. A gente teve diversos participantes e outros trataram a mesa com... E cada um trouxe uma explicação diferente. Mesa legal. representa várias coisas, desde o âmbito empresarial, terreno, espiritual. E a gente quer saber de você, o que é mesa? O que a mesa representa pra você? Amém. Para mim, mesa é um tempo com o Senhor, né? Um bate-papo, eu e o Senhor, né? Eu gosto muito nas madrugadas, né? Que a filha é menor, falam. E eu sento ali na minha cama e fico olhando como se tivesse mesmo o Senhor na minha frente, né? Conversando com o Senhor, falando meus planos, e o Senhor compartilha ali comigo, e o Senhor conta os segredos que Ele tem para minha vida, né? E é um momento assim que eu saio revigorada, com a certeza da minha salvação, com a certeza dos meus planos dando certo, né? Então, mesa para mim é tempo a sós com o Senhor, tempo a sós com Deus, né? Então, todo cristão, ele tem que ter um tempo com o Senhor, senão ele só é mais um frequentante, né? E não, muitas pessoas ficam assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Ou abre um negócio porque gosta daquilo, mas não, né? Quando eu sento na mesa com o Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor está no negócio? Né? Eu só vou se o Senhor estiver comigo, né? Até porque quando eu vou visitar as minhas clientes, eu falo, Senhor, vai na frente, prepara o ambiente, chega primeiro, né? Porque tem muito disso, será que eu vou com a cara dela? Não, se o Senhor está na frente, ela vai gostar, né? Quando eu vou colocar um brinco numa bebê, eu falo, Senhor, que seja as suas mãos e não as minhas, né? Então, mesa para mim é um tempo eu com o Senhor. Amém. E teve alguma mesa assim específica que você lembra, seja uma mesa que te marcou? Uma mesa, talvez uma mesa difícil, ou talvez uma mesa alegre, uma mesa que quando você lembra, eu estava sentado na mesa e essa mesa me marcou. Tem alguma assim para você? Tem lá atrás na minha infância, né? Aí é a que pode ser, assim, a gente fala não é espiritual, mas a família, né, é um bem mais precioso que o Senhor nos dá. Então, eu lembro, desde pequenininha, a gente sempre tinha que comer na mesa, né? Reunida com a família, né? Então, esses eram os nossos costumes. Meu pai achava um absurdo, até porque não podia sujar o sofá. Mas o meu pai queria esse momento, todos nós na mesa, né? Sentado para comer, reunido, porque hoje em dia não tem mais isso, né? É cada um de um lado, ou cada um na mesa com o celular na mão, né? Então, para mim, o que me marca até hoje, e que eu tento resgatar isso para minha família também, é sentar na mesa junto com a família. Nós vemos muito isso hoje, né? Na questão da pessoa pegar e dar o prato para a criança, ou pegar o próprio prato. Eu já fiz muitas vezes isso. Sim. De pegar e falar assim, sentar aqui no sofá, a televisão já tá ligada mesmo, eu vou comer aqui no sofá. Sim. E às vezes você não vê e não sente nem o sabor da comida, de tão intertido com a televisão que você tá. E você vê muito isso. Não, vou dar o celular pra criança aqui, ela vai comer, e você vê até em restaurante. A pessoa coloca a basezinha lá do celular, coloca, a criança tá aqui, aí você vai ver a criança não tá comendo, não tá fazendo nada, e é muito isso. Então, essa relação de você trazer essa tradição que você trouxe pra sua família, de falar assim, cara, a gente vai almoçar na mesa. Na mesa. A gente vai, a refeição que a gente vai comer na mesa. A gente vai fazer na mesa porque é na mesa que a gente resolve os nossos problemas. A gente costuma falar que na mesa que nós resolvemos os nossos problemas. É na mesa onde nós expomos as nossas fraquezas. É na mesa onde a máscara cai.
Verdade. E é onde a gente desaba muitas vezes. Sim. Onde a gente chora, onde a gente se alegra. Verdade. Cara, quantas vezes nós já tivemos que nós já choramos, que nós já rimos e choramos de novo, e rimos de mais uma vez, Sim. que nós pegamos e, pô, o Vini puxou minha orelha, eu puxei a orelha do Vini, e, cara, Deus exortou a gente de uma maneira e falou assim, cara, é aqui. Então, quantas mesas nós já não tivemos desse jeito, e que fantástico foram essas mesas. Sim, com certeza. E uma coisa que eu falei há muitos episódios atrás, se você não viu, procura lá, assiste lá também de novo. Assiste todos, na dúvida. Na dúvida, assiste todos, que eu não lembro qual foi. Mas saiu um dado nos Estados Unidos que em 2022, se eu não me engano, eram fabricados mais mesas para escritório do que mesas para casa. Sim. Porque é o tanto de tempo que as pessoas gastavam no trabalho, elas não tinham tempo para ficar de ter uma mesa dentro de casa e ter um tempo com a família. Sim. Olha a dimensão. Ou seja, vou fabricar mesa para empresa porque o cara tá passando mais tempo na empresa do que em casa. Sim, com E é natural isso, porque dependendo de onde você trabalha, você vai demorar 2 horas para chegar no trabalho, mais 2 horas para voltar. E aí, qual que é o tempo que você vai ter com a sua família? Sim, com certeza. Até porque quando eu me formei, né, eu falava, Senhor, o Senhor sempre... quando a gente tem intimidade com o Senhor, a gente não se desespera, né? Porque a gente sabe o nosso lugar em Deus e sabe o que Ele tem preparado para nós. Assim que eu terminei o curso, eu já arrumei emprego. Só que não foi um emprego fácil, né? Eu arrumei um abrigo de idosos para cuidar de 9 homens, né, idosos cadeirantes, com derrame, então era muito pesado, para ganhar R$800, Nossa. né, então era 12 por 36 e não tinha folga. E foi muito difícil, porque ninguém hoje se submete. Não, eu estudei, né, eu não vou me rebaixar, eu mereço muito mais, mas será? Né? Então eu aceitei, fui, eu ia chorando muitas das vezes. Meu esposo, Mila, vai, calma, vai dar tudo certo. Ou se você não quer ir, não precisa, mas eu sentia que eu precisava estar ali, né? Eu precisava passar por aquela experiência. Por né? quanto tempo você ficou? Eu fiquei 8 meses lá. E eu pedia, Senhor, eu preciso de dinheiro, porque foi bem no momento que a gente ia casar. Né? A gente ia casar. Esse momento... Esse momento ninguém esquece. O nosso anfitrião, Rafa, aqui tá passando por isso agora. Eu caso em dezembro. Meu Deus. Então, coitado. Até que você tá bem, aparentemente. Você tá muito bem, aparentemente. Eu já tava na colheira. Né? E foi muito difícil, assim, né? E depois o Senhor abriu outras portas pra mim, na Santa Casa de São Bernardo do Campo. E eu trabalhava 12 por 36 nos dois e folgava 2 vezes por mês. Né? Então, pensa, era bem puxado, e na Santa Casa era na semi-intensiva, né? Então era UTI, acamado, ferida, banho no leito. Nossa. Era muito tenso, né? E eu estudava terminando o técnico à noite, então eu tava só a capa do Batman. Né? Então foi muito difícil. Meu esposo também trabalhava em autoescola, né? E também aquilo, ele não tinha tempo. Onde a gente ia, saía com os amigos, ele era o soneca. Dormia até em pé, coitado. Né? Mas Deus nos honrou, né? Foi muito difícil, mas eu ganhava nos R$2.500, gente, para trabalhar nesses dois, com 2 folgas. E dali o Senhor foi me honrando. Aí já preparou numa maternidade super top em São Paulo. Eu saí dos dois para entrar na maternidade faltando 4 meses para o meu casamento. E o Senhor me honrou ali, fiquei por bom tempo. E eu me encontrei na maternidade, né? Desde a escola eu me encontrei na maternidade. Porque as minhas notas eram mais altas, né? Em neonatologia, que é com bebê, obstetrícia, né? Então sempre eu gostei muito dessa área. E Deus tem me honrado e o Senhor falou, chega, né? Porque eu sempre quis trabalhar pro Senhor na obra, né? Porque assim, eu sou mãe de 3, sou esposa, sou filha, sou mãe, 3 crianças, né? O Cauê falou da Lorena, mas na verdade são 3, né? Uma menina, 2 menininhos. E tem um ministério na igreja também, né? Então eu falei, Senhor, me ajuda. É a Lorena? É a Lorena, o Davi e o Pedro. O Pedrinho tem 1 aninho. Nossa. E o Davi 4 e a Lorena 8. Né? E o Senhor me honrou. Eu fiquei ali naquele hospital, na maternidade, um bom tempo. Saí e o Senhor chega.
né? Vai abrir a empresa, né? Eu estava em paz no meu coração e eu tinha certeza que o Senhor ia ser comigo, né? E o povo, nossa, você é doida, né? Você ganha tão bem, vai sair assim, né? Começar do zero. Começar do zero, porque no começo a gente paga para trabalhar, na verdade. E eu sempre fui muito detalhista. Eu falei, o quê? Eu sou filha do rei, né? Sim. Sou filha do rei, dono do ouro e da prata. E eu sou muito assim, eu não queria começar com uma roupinha branca. Eu queria começar com o meu uniforme, com a minha logo, né? Eu falei, o Senhor vai me sustentar. Se o Senhor colocou essa semente no meu coração, eu vou conseguir do jeito que eu quero, com a minha cara. E Deus tem me sustentado até aqui. Glória E a foi Deus. quando que você deu início na sua empresa? Foi 2019. 2019. Nossa, logo em E seguida aí, veio a logo em seguida veio a pandemia. Ah, Seguida a provação. pandemia, sim. Nossa. Sim. Só que na pandemia não tive muito problema, Que bom. né? Porque as mães ali estão desesperadas, precisando de uma consultoria de amamentação. Elas querem ajuda, independente. Sim, e desde o início sempre tive cuidado, independente de pandemia, de entrar na casa do cliente com propé, entrar com máscara, né? Com avental descartável, então sempre foi muito seguro. Que demais. Que demais. Fazer uma pergunta para você. A gente costuma perguntar isso para todos os convidados. Falar um pouquinho sobre a sua trajetória como cristã. Como é que você conheceu Jesus? Como é que foi, né? Esse start desse entendimento de quem ele era para você? E como tem sido essa sua trajetória com Cristo? Amém. Na verdade, meu pai era católico roxo, né? Daqueles de levar a santa para cima e para baixo, né? E teve uma vez que ele me levou, né, na igreja e tinha Jesus ali morto, né, em cima de uma cruz, com os olhos fechados, a estátua. E meu pai falou, vai, Mila, vamos ajoelhar, que ele me chama de Mila, ajoelha e pede para Deus o que você quer. Aí eu não, ele tá morto. Sabe, já começou, eu falo que já começou daí meu ministério, né? Deus começar a usar a minha vida. E com 7 anos meu pai se batizou e nós começamos na congregação cristã no Brasil, né? E ali eu fui crescendo, né? Frequentando meu pai, era bem assim, tipo, enquanto você tá dentro da minha casa, eu e minha irmã, vocês vão frequentar, vocês vão, né, servir a Deus. E ali eu comecei a ir, o Senhor falava muito comigo, e mesmo às vezes sem testemunho para dar, eu levantava lá e falava, Deus seja louvado, agradeço a Deus que Deus fez uma obra na minha vida, e agradeço a minha oportunidade e descia, sabe? Tipo, nem tinha nada, mas eu já, né? E o Senhor fez me lembrar há pouco tempo disso, né? Que eu já profetizava as bênçãos na minha vida, Sim. mesmo sem ter. Eu agradecia, mesmo sem ter nada para agradecer. Assim, né? Eu digo com bênçãos. Sim. E aí eu conheci o Rodrigo, né? E ele falava, a congregação. Ele não tinha muito estilo congregação, né? Ele congregava, era da Assembleia. Aí sim, hein? Assembleia, Opa. sapatinho Opa, tamo de junto. fogo. Tamo junto. A mãe dele, mãe do Coque, né? Irmã do Coque. Aí sim. Então, aí eu falei, vamos lá, né? Eu escolhi ele para ser o meu marido, né? Então, vamos seguir no lugar que nós dois frequentamos. Aí, ele trabalhava numa autoescola e o patrão dele convidou ele para ir numa igreja que, inclusive, parecia este estúdio top. E aí eu fui, só que bem diferente da congregação, né? Não sei se vocês conhecem. Véu, homens Sim, de um sim. lado, mulheres Sim, do outro. E para mim foi bem impactante, né? Só que eu tive uma experiência com o Senhor muito legal. A minha prima mora lá em Minas Gerais. E ela falou assim, que foi na igreja e o pastor falou assim, tem uma pessoa aqui que tem uma prima. Irmãos, foi desse jeito, assim, bem específico. Só faltou falar o meu nome. Que ela tá em cima do muro, né? Então, fala para ela sair de cima do muro, porque o que eu tenho na vida dela, eu quero usar a vida dela como pastora. Né? Eu falei, meu Deus, pastora. Né? E eu estava num processo de conversar com a pastora da igreja que meu esposo estava frequentando, e a congregação. Só que a minha pastora nunca falava assim, não, Camila, vem para minha igreja, fica comigo. Ela orava comigo pedindo para o Senhor confirmar onde eu deveria ficar. Né? E ali já conquistou meu coração, porque eu falei, ela poderia me puxar para a Sim. igreja dela.
né? E nós oramos, conversávamos, e o Senhor usou a vida desse pastor lá em Minas, e nessa busca do Senhor confirmar, ela me falou, né, ela levantou a mão, que é aquelas de levantar a mão, confirmou, é você mesmo, fala para ela, né, e ela me falou, né, eu tenho uma obra na vida dela como pastora. Quando ela falou isso, eu decidi, porque na congregação não tem pastor, é só ancião, né? Eu respeito muito, foi onde eu cresci, onde eu aprendi muito de Deus, né? Onde eu cresci em alicerce com o Espírito Santo, né? Mas na glória eterna, hoje com meus pastores Fernando e Kleber, eu tenho um carinho muito grande, assim como pai e mãe mesmo, espiritual, né? Que me ajudou numa fase muito difícil do meu casamento, como mãe, como mulher, no meu ministério, então... Foi uma benção. Amém. Glória a Deus. E você tem algum ministério específico que você serve na igreja? Então, eu era do louvor, Do louvor. do louvor, né? Na verdade, quando eu era ainda da congregação, eu aprendi 4 anos órgão, né? Aí depois eu vim agora pro teclado. Legal. E fiz canto também. Tô ali arranhando. E agora eu tô na intercessão. Eu dei uma pausa do louvor por conta da minha gestação, né? Que foi muito difícil do Pedro. Aí eu dei uma pausa, só que meu coração sempre foi da intercessão. Porque eu ficava ali no louvor, o Senhor falava coisas comigo. Meu Deus, eu preciso passar esse manto. Né? E ali em cima do altar a gente não pode ficar descendo, né? Sim. E eu falei, pastor, eu vou dar um tempo do louvor e eu quero ficar na intercessão. Glória a Deus. Né? E hoje eu faço parte da intercessão. Glória a Deus. Glória a Deus. E dentro dessa sua trajetória com Cristo, tem algum testemunho marcante na sua vida? Tem vários. Tem vários. Vários. De milagre de o Senhor multiplicar o pão, até... Eu vou contar esse que é bem marcante, pessoas podem se identificar, né? Meu pai, na verdade, quando ele ficava desempregado, a gente tinha mais coisas dentro de casa do que ele trabalhando, né? Então, o Senhor sempre nos sustentou. Desde o momento de alimento até aparecer dinheiro na conta do meu pai. Isso é só para crente aí. Sim, só para crente. Né? E aparecer assim, e o Senhor sempre nos supriu. Mas eu quero contar uma experiência que eu tive no trabalho, né? Eu, como mãe, empreendedora, cristã, pela misericórdia do Espírito Santo, eu trabalhei em uma loja. Eu nunca me identifiquei, né? Só que às vezes pela necessidade, até mesmo antes de fazer, nesse processo de fazer o curso, né? Eu falei, eu preciso pagar meu curso, eu preciso fazer alguma coisa. E eu trabalhei numa loja que vendia joias, né? E ali eu fui muito atacada, que elas falavam, você tem que ficar mais no seu horário, tem que comer e voltar, não tinha regras, sim, né? E eu ficava ali, meu Deus, eu fazia o meu horário, saía no meu horário, só que elas se reuniram, né? E no final do expediente chamou a dona da loja e me colocou contra a parede, né? Foi muito difícil, porque elas me apontaram, falaram, ela não fica depois do expediente, coisas assim, tipo, né? Não fica depois do expediente, ela fica 1 hora de almoço, tipo, nossa, os meus direitos, né? Trabalhando de domingo a domingo, e eu fui muito atacada, né? E o Espírito Santo tocou na hora, fica quieta. Só que ficava como se fosse assim, ó, fica quieta, não, você vai deixar? Aí aqui do outro lado, você vai deixar? Hoje você vai deixar te humilhar desse jeito, né? Não, você não é a top, como assim? Você vai deixar? Né? E o Espírito Santo, fica quieta, é aquele sentimento estranho de guerra, sabe? E eu quieta, só ouvindo. E depois que terminou tudo, a dona falou assim, Camila, o que você tem para falar, né? Aí eu falei, eu só quero pedir desculpa. Eu comecei a chorar muito e eu falei, eu quero pedir desculpa, né? Se eu não vesti a camisa de vocês. E o Senhor fez eu lembrar. Desculpa. Imagina. Porque o Senhor me honrou. Né? Então, muitas vezes a gente quer debater, quer brigar,
né? Não quer se submeter. E é isso, servir a Deus é dar outra face, né? Então, eu pedi desculpa, falei desculpa se eu não vesti a camisa, desculpa se eu atrapalhei vocês, abracei todas, né? Só que ali, pai, bestas, né? Você tá se humilhando. Eu abracei e saí dali com um sentimento muito ruim. Eu lembro que o meu esposo tinha até uma moto. Eu fui de lá até a minha casa chorando. Cheguei chorando. O Espírito Santo esses dias me fez lembrar. Eu atendi uma mãe lá na Alphaville e o Senhor me fez... Eu vim o caminho todo contando como um testemunho, né? E eu não sabia que eu estaria aqui contando esse testemunho. Eu nem lembrava mais disso, né? Nem lembrava desse caso que tinha acontecido. Para mim, ficou no passado e acabou, né? Nem para mim não faz nenhuma diferença. E eu choro hoje por conta da experiência que eu tive com o Espírito Santo há pouco tempo. Dirigindo, voltando para casa, e o Senhor, tá vendo? Olha o que eu fiz na sua vida. Você tá dentro da Alphaville, né? Atendendo pessoas grandes, né? E o Senhor prometeu para mim que me colocaria, né? Entre os grandes. E essa foi a minha experiência que eu tive, né? Depois disso, eu fiquei ainda, eu acho que mais 2 dias e saí. Né? E logo depois eu consegui emprego na minha área. Glória a Deus. E ainda ali na luta, né? De abrigo, de cuidar de idosos, né? Aí eu entrava naquele quarto, porque nem todos dão sangue para cuidar, né? Enfermagem por amor. # enfermagem por amor será. Né? A gente tem que dar nossa vida, tem que cuidar do próximo como se fosse o seu pai, a sua mãe. E eu chegava ali... não tinha uma assistência boa durante a noite. Então, muitas vezes, mergulhado em urina. Nossa. Né? Eu colocava até 2 máscaras. Foi muito difícil. Até as meninas da faxina reclamavam que eu demorava. Porque o outro plantão era, tipo, jogar uma água, vestir os idosos e pronto. De qualquer jeito. Eu enchi o saco da diretoria, porque eu pedia desodorante, eu pedia creme hidratante, eu pedia sabão líquido, né? Pedir escova, pasta de dente, mesmo com a dentadurinha ali. Então, eu sempre cuidei muito bem dos meus idosos, né? Até porque eles amavam quando eu chegava, né? E Deus tem me honrado, né? Porque quando a gente serve com amor, faz as coisas por amor, por mais que você ganhe pouco, foi aquilo que o Senhor colocou na sua vida, então honra. A gente tem que fazer as coisas como se fosse para o Senhor, desde a nossa casa, desde uma comida, desde um cuidado com o filho, até, né, um emprego, pessoas de fora. E o Senhor honra a gente. Sim. É um mandamento, né? Não. Amar ao próximo como a nós mesmos. Sim. Como que você não vai fazer uma coisa pra uma pessoa Sim. e aí você fala assim, quando eu tiver mais velho eu quero que a pessoa me trate bem, mas quando Sim. você estava na situação, Sim. antes disso você não tratou Sim. a pessoa do jeito que era pra ser tratado. É igual pai e mãe, né? Pai e mãe. Né? Você cuida da sua mãe, cuida do seu pai. Que um dia você vai ficar velhinho, você vai precisar. Né? É verdade. E hoje, atuando com o que você ama fazer na sua área, como que você encontra oportunidades para falar de Jesus? Eu sempre... É isso que eu te falei, né? No caminho mesmo eu já vou orando, pedindo pro Espírito Santo, né? E eu sempre falo, Deus abençoe, né? Que nem eu fui atender o Cauê, eu nem sabia se ele era cristão, né? Não dá pra saber, olha não dá assim, pra... não dá pra... Até parece. O Rodrigo falou que eu tenho cara de baterista. Verdade. Mas a gente já sente o ambiente, né? E ali o Senhor, né, falou... Eu tava orando o Senhor e aquele momento eu precisava, né? Falei, Senhor, eu manda uma consultoria, uma colocação de brinco, né? Que eu queria fazer a festa da minha filha. Porque às vezes as pessoas vê as fotos, vê o logo, vê só as fotos e não sabe o que a gente passa por trás, né? E eu falei, aí eles estavam conversando, falando, a gente estava meio assim com medo, porque será que eu vou conseguir contratar uma profissional que se dedique, que me ajude? Porque não é um serviço barato, né? E ali eles falaram que agradeceram muito, eu fiquei muito constrangida, porque foi uma honra, né? Estar ali ajudando mais uma família. E eu falei,
eles falaram, do gasto, né, de tudo que estava tendo. Eu falei, irmão, fique em paz. Eu falei, fique em paz, porque eu tô aqui, esse dinheiro vai ser para uma bênção que eu pedi para o Senhor. E ali a Tainá até ficou bem emocionada. E eu falei, então, fique em paz, que é para o reino, né? E ali eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Eu sempre agradeço, eu falo, Senhor, o Senhor sempre me manda clientes abençoados, sabe? Que não me dão trabalho, né? E tem empresa que consegue uns abençoados que é só por Deus. Já começa ali pedindo desconto, né? Mas não, e eu tenho pedido isso a Deus. Me manda clientes, por mais que demore, né? Mas eu quero clientes que honrem o meu trabalho também, assim como eu honro Sim. as famílias que eu pego. Dentro disso que ela falou, nós estávamos numa situação que a neném estava mamando, mas ao mesmo tempo não estava mamando. E aí eu falei pra Tainá, falei, a gente vai ter que dar um jeito de... Ela, mas... E aí eu tava no trabalho. Aí ela pegou e foi conversar com uma menina que mora nos Estados Unidos, que era conhecida dela e mudou pros Estados Unidos. Aí ela foi conversar com a menina, conversou e tudo mais. Seu bebê tá bem, tá bem. Aí ela comentou. Ela falou, cara, você precisa de uma consultoria. Ela falou, mas que a gente comentou, mas é muito caro, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Aí a menina dos Estados Unidos pegou e falou assim, eu pago pra você. Olha. Eu te dou a consultoria. Ela, não. Aí ela me mandou mensagem. Eu falei... E antes disso tudo, de manhã, antes de eu sair do trabalho, eu sento com elas no sofá quando ela tá amamentando a neném. Quando ela não tá dormindo, eu oro no carro. Mas quando ela tá no sofá, eu oro com elas no carro. E eu falei, Deus, nós precisamos de uma direção. Nós precisamos que ela coma. Nós precisamos de fazer alguma coisa. Nós queremos ver ela bem. E aí na hora que ela falou pra mim, eu lembrei da oração. Eu falei assim, você lembra do que a gente orou? Você lembra do que a gente pediu? Você lembra de como a gente pediu? Ela tá fazendo, não é porque ela quer, ela tá fazendo porque o Espírito Santo tocou no coração dela. E essa menina, ela tá afastada dos caminhos do Senhor. E aí eu falei pra ela, se ela falou que ela vai dar, tudo bem. Aí ela até brincou, falou assim, mas e pra ela, como que fica? Ela falou, não tenta converter. Deixa ela dar lá, tá tudo bem. E aí ela transferiu o dinheiro. E ela falou assim, mas ela transferiu. Eu falei, a gente completa. Agora a gente só precisa completar. Completamos. E aí quando foi, depois que você foi embora, a gente estava comendo com a família da Tainá. Aí a Tainá falou assim, acabou de chegar outro Pix. É da mesma menina que transferiu a primeira vez. Ela transferiu a outra metade. Na verdade, ela transferiu mais do que era pra transferir. Olha, tá vendo? Aí eu olhei assim, aí quando ela chegou, ela pegou e falou assim, eu estava orando pra que Deus me abençoasse, pra que eu pudesse fazer a festa da minha filha. Sim. Aí eu falei assim, olha aonde vai a mão de Deus, sabe? Sim. Olha aonde vai o carinho de Deus pela gente. Porque assim, Deus não só me abençoou, não só me abençoou a Tainá e a neném. Pô, isso transcendeu. Sim. Isso passou, da nossa casa. E aí, por isso que nós nos emocionamos. E eu falei, cara, Deus é tremendo. Deus é pai, sabe? Deus Ele cuida de cada detalhe. Sim. Deus é pai. Não Por tem... isso que muitas pessoas falam, como você consegue, né? Eu não consigo, né? É o Espírito Santo que me conduz, né? Ser mãe de 3, né? Ter um esposo abençoado que me ajuda, né? É o meu patrocinador. Eu não tenho dinheiro. Vai lá, eu te dou. Vai lá, começa, vai lá, faz, né? Sempre me ajudando. E não é fácil cuidar de casa, né? Cuidar de empresa, né? Então, muitas perguntam para mim, como que você consegue dar conta de tudo? Eu não consigo, é o Espírito Santo. Esse é o segredo, eu não consigo. Esse é o segredo, né? Então, nós devemos se submeter ao Espírito Santo e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? Qual é a minha missão aqui na Terra? Sim. Né? E essa é a minha missão, ajudar famílias. Eu trabalhava muito tempo no hospital maternidade e as mães... Meu atendimento era antes de ser mãe. Quando eu virei mãe, nossa, foi assim... Sentiu na pele. Nossa, eu ficava quase meia hora dentro do quarto, né? Então, a gente tinha 6 horas para trabalhar, para cuidar de 10 pacientes, 5 mães e 5 bebês, né? E
E a amamentação é muito difícil, então a gente não consegue ajudar em 10 minutos, em 5 minutos a amamentação, né? Então as mães, depois que eu ajudava ali no hospital mesmo, elas falaram: "Ai, não tem como eu te levar para casa, né? Eu quero te levar para casa". Aí eu ficava com aquilo na cabeça, então começou daí o agir do Espírito Santo a ministrar no meu coração, né? Você vai sair daqui. Você vai sair daqui. Daí eu não entendia, eu falava: meu Deus, como eu vou sair daqui, né? E o Espírito Santo já foi tocando outras pessoas para falar para mim, né? Eu queria você na minha casa. Aí começou daí. Espírito Santo, agora você vai ajudar nas casas, né? E deixei de ajudar no hospital, porque a dificuldade maior é nas casas, né? Enquanto a gente está ali sobre os enfermeiros, os médicos, a gente está bem, tá? A né? criança nem chora no A hospital. criança nem chora. Não chora. Deixa pra chorar. Não chora, não chora. Não adianta. Não adianta. Chega em casa, Começa não tudo. chora, não É adianta. tipo aquilo, né? A gente chega, e agora? O que eu faço? É muito difícil, né? Então, é uma gratidão assim, enorme pelo Senhor ter feito tudo isso na minha vida, né? Porque eu comecei com colocação de brinco e consultoria de amamentação, porque os cursos são bem caros, né? Então eu comecei com colocação de brinco, aí eu fui tentando fazer um dinheirinho, só que meu patrocinador sempre ali, né? Só um empréstimo, depois eu vou pagar. Depois eu te pago. Jesus paga. E pagou, viu? E eu fui indo, eu fiz o curso de consultoria de amamentação, né? E depois o Espírito Santo falava: não acabou aí, sabe? Tem muita gente que é consultora, muita gente que coloca brinco, mas ainda, sabe quando você acha tá faltando alguma coisa? Não, eu quero... Aí o Senhor começou a colocar médicos na minha vida, né? A lembrar de mim e falar: Camila, você não pode me ajudar, né? Eu ganhei bebê, você pode ficar comigo na minha casa. E começou daí, né? Então começou ali eu ajudando as mães, cuidando na madrugada, que é muito difícil, né? Acordar, amamentar, né? É um processo bem difícil. E ali eu comecei, né? Auxiliar as mães em casa, e eu senti a necessidade porque começou a aumentar, né? Eu não estava dando conta mais. Coloquei minha mãe, falei: vai lá, mãe, faz um curso. Aí eu falei, eu investi na minha mãe, falei: faz o curso de babá. Ela fez o curso. E começou comigo também. Aí foi aumentando. Aí já não dava conta também, eu e ela. Aí hoje nós somos em 6 meninas. Glória a Deus. E Deus tem nos honrado e mandando clientes assim que eu falo: meu Deus, eu não tô dando conta. Glória a Deus. Mas Deus é fiel. Deixa eu perguntar, você instrui mães, né, Sim. nessa etapa de amamentação. E agora, acho que a pergunta, até para casar com o Dia das Mães, qual que é a importância da mãe? Tanto no âmbito espiritual, tanto no âmbito terreno, tipo, a importância do papel dela, o dever... Qual que é a importância, né? Explica pra gente, porque você tá falando 3 homens que a gente tem mãe, né? Mas a gente não foi nem vai ser mãe, né? Sim, eu vou te explicar aqui, já começando num texto bíblico, né? Lá em 1 Timóteo 2,15, fala assim: todavia será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, ali fala, né? A mãe que perseverar em fé, em amor, né? O Senhor vai honrar, né? A salvação tá garantida, né? Num termo mais... Então, aquela mulher que vai seguir em santificação, em fé, né? Em tudo, né? Começar ali da base do Senhor, estrutura o esposo, né? O telhado, eu costumo falar, os pastores, né? Aconselhamento espiritual. Então, nós devemos ser sábia, né? Às vezes as mulheres ficam meio assim, como fala, esqueci. Relaxa. A mulher sábia dificular, né? Se submeter ao esposo, né? Às vezes fala: eu não vou obedecer, esse negócio de feminismo, né? Mas não, a gente vai se submeter ao Senhor, né? Então, qual é o seu papel dentro de casa como mulher, né? Eu costumo falar, às vezes a gente fica irritada, fica estressada com os maridos, mas procura, experimenta agradar o seu esposo ali em tudo. Mesmo ele estando errado, você fala: amém, tá bom. Porque você pensa: eu tô fazendo pro Senhor. Sim. Né? E o Senhor vai honrar e vai dar um despertar no esposo para falar: eu errei aqui.
né? Então, a gente tem que ter a base sempre no Espírito Santo, né? Fazer para o Senhor, cuidar da casa fazendo para o Senhor, né? Que o Senhor honra e Ele traz sabedoria para a gente, porque a mulher tem que ser sábia, né? A mulher, ela faz o ambiente da casa. Se ela tá estressada, a casa fica, né? Daquele jeito. Mas a gente tem que buscar no Senhor sempre, né? Sabedoria. E assim também para os esposos, né? Vamos voltar na parte da maternidade. Ali, quando a mãe ganha bebê, ela fica muito debilitada. Não só por uma cesárea, por um parto normal, mas pela amamentação, os hormônios. Então, tá tudo à flor da pele, né? E é muito difícil aquele momento. É como se... É o baby blue que a gente fala, como se fosse uma depressão pós-parto, né? Assim, falando no português correto. Ela fica com medo de morrer, ela fica olhando, meu Deus, e agora? Como eu vou cuidar? Se eu morrer, se eu ficar doente, se eu não conseguir emprego, dinheiro. Então, tudo isso mexe com o nosso psicológico. Então, os pais, nessa fase, eles devem dar um suporte. E o suporte é só o quê? O carinho, né? A oração, tá sempre junto. A mulher não precisa de muito, né, de dinheiro, de bens, não. Ela quer o carinho, um apoio do pai com a mãe. Qual é a pergunta? Eu falei sério. Sim. A pergunta foi... você respondeu boa parte dela, né? Uhum. Mas a importância da mãe também no âmbito espiritual, né? O que ela pode causar na vida do filho, né? Porque, assim, a minha mãe, ela foi uma mãe muito protetiva. Tipo, a gente... Na época passava muitas necessidades. A gente não passava fome, mas era muito difícil. Só que ela privava a gente de enxergar tudo isso. Então, pra gente, tava tudo perfeito, maravilhoso. A gente foi entender depois que a gente foi crescendo. Sim. Mas ela fazia todo aquele papel de mascarar toda a situação da casa e tipo assim, meu, tá tudo bem, vamos pra igreja. Sim. Às vezes a gente ia andando, por que a gente tá andando, mamãe? Não, pra gente poder caminhar um pouquinho, sabe? As pernas, mas não, tipo, não teve que vender o carro porque não tinha condições. Então, minha mãe fez todo esse papel, sabe? De fazer a gente crescer com os olhos também de gratidão, sabe? Entendi. Mascarando um pouco a situação, mas para não gerar na gente frustrações, tristezas, angústias. Então, a pergunta era, tipo, qual seria o papel da mãe de fato, assim, né? Porque a minha mãe fez esse papel, mas eu sei que a mãe tem vários papéis, né? Serem cumpridos. Sim. Lá em casa tem uma regra, né? Eu sempre falo pra Lorena, pro Davi, nós estamos numa geração que, tipo, não pode nem bater no filho, né? E na Bíblia fala que a gente tem que corrigir com a vara, Sim. né? E eu agradeço a Deus pelos meus pais, né? Que eu sempre fui bem corrigida, né? E nunca foi fácil também pra mim, mas o meu pai sempre me ensinou a pedir pro Senhor, né? Ele falava pra mim, Mila, eu não tenho, mas vamos orar. E a gente pegava ali o véuzinho, ajoelhava e orava. Até um caso também que eu vou contar rapidinho, só pra gente entrar nesse assunto, que uma vez minha mãe estava fazendo pão, ela fazia bastante pão recheado, e meu pai chegou do culto com a igreja inteira lá em casa. Aí minha mãe já ficou nervosa. Meu Deus, ele não me avisou. E minha mãe, ela nunca foi cristã batizada, né? Era só meu pai, mas ela respeitava, ela frequentava, né? E ela fazendo pão ali, ai, ele não me avisou, e agora que vergonha, que não sei o quê. Aí eu tava com uma amiga, né, a Jéssica, na minha casa, e aí eu falei, vamos subir, vamos colocar o véu e orar. Então eu peguei aquele ensinamento do meu pai, né, de falar, ele não pode me dar, mas o Senhor pode todas as coisas. E eu vendo ali meu pai com a igreja inteira e minha mãe nervosa. Eu falei, meu Deus, não deixa eu causar uma briga aqui. Né? Eu tinha 10 anos de idade. A gente subiu, colocou o véu, começou a orar. Senhor, multiplica o pão. Eu creio que o Senhor faz, assim como o Senhor já fez. E o Senhor vai multiplicar e a gente vai contar a bênção na igreja. A gente desceu e todo mundo comeu, se fartou.
matou, sobrou, né? Eu não sei como, mas... O milagre já seria espetacular, né? Foi pra crente comer. Porque crente dá até os rebocos na casa. Sim. E ali depois os irmãos no outro dia na igreja falando, nossa, o pão da sua mãe é maravilhoso, que não sei o quê. E eu, irmão, você sabe que o Senhor multiplicou. Tinha ali uma massa, um ingrediente do Senhor também. Né? Então, eu aprendi desde aí, né, o ensinamento. E hoje eu tento passar isso pra Lorena, pro Davi, né, que não é fácil. Meu esposo sempre me ajuda ali, né, puxando a cordinha. Camila, a gente pode dar, mas vamos falar que não pode, né, e ensinar. Aí a Lorena, engraçado que ela sempre fala, mãe, vamos pra Disney. O Davi, mãe, amanhã a gente pode ir pra Disney? Aí eu, que fé, né? É a fé, né? É a fé. Aí eu falei, Lorena, é muito difícil, eu expliquei. Lorena, é muito difícil, a gente tem que juntar um dinheiro, né? Mas o Senhor pode realizar isso num piscar de olhos, né? Então, ora e pede pra Deus, ela tá bom. Aí ela sempre me cobra, e aí, Lorena, você tá pedindo pra Deus? E ela, claro, mãe, eu sempre tô orando. Ela estuda numa escola, né, cristã. E ensina também isso, né? Então, ela sempre fala, mamãe, eu tô orando, tá? A gente vai pra Disney. Eu, amém, filha, amém. E o Senhor já tá dando sinais, né? Agora eu já sei porque eu tô trabalhando bastante. O senhor tá respondendo essa oração. Então, a gente tem que corrigir. Muitas das vezes a gente fala, eu apanhei muito, eu não quero passar isso pro meu filho. Mas não é assim, né? A gente tem que passar de uma forma diferente, né? Às vezes não pode ficar com traumas, né? Porque tem muita gente hoje que não consegue, né, lidar com situações por conta de traumas que passou na infância. Sim. Né? Então, eu tento passar isso para os meus filhos e falar do Espírito Santo que ele pode fazer. Se a gente não pode, o Senhor pode. Né? Então, essa base que eu tenho de ensinar para os meus filhos quanto ao ensinamento, né? Sim. Quando eles... A malcriação também, né? Ai, meu Deus... a criança já nasce com isso, né? Já nasce sabendo o que é birra, né? E uns sentimentos que já vêm dele. E eu tento corrigir falando, Lorena, não adianta... O Davi mesmo, o Davi é bem chorão, bem sentimental, assim, tudo. Quando a gente fala não, já é um choro. E eu falo, Davi, não é assim. Meu esposo fala, não adianta você chorar, você não vai resolver chorando, né? Então, quando a gente está andando com o Espírito Santo, ele vai falar com você. Né? Então, ali, antes de fazer alguma coisa, antes de bater de qualquer jeito, porque às vezes vem a ira, a gente quer, né? Mas o Senhor tem nos conduzido e nos ajudado a cuidar dos nossos filhos. Pegando esse gancho, queria fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que estão todas as mães do mundo te assistindo agora. Eita. Se você pudesse dar um conselho para essas mães que estão assistindo, você como mãe, qual seria o conselho principal que você daria? Eu daria que você tem que ser muito grata ao Espírito Santo, né? Porque às vezes nós mulheres nos julgamos muito, né? Eu não sei fazer nada. Quem eu sou? Tem muito disso, né? E só de você ter sido abençoado de gerar uma criança, porque tá na Bíblia, é um dom, né? Então a mulher que gera, ela é um dom já do Espírito Santo. Então o Senhor já olhou por você. Então seja grata ao Espírito Santo, né, a tudo que ele tem feito por você, porque é um milagre da vida, né? Então, é uma dádiva, né? Seja grata ao Espírito Santo, porque muitas mães não podem gerar, né? E eu, desde que eu namorava, eu já comprava batas. Batas assim, quando eu estiver grávida, eu vou usar essa bata. Gente, é sério. Né? Então, eu já sonhava com a maternidade desde antes mesmo de namorar. Né? Eu falava, eu vou ter filho, eu vou ter 5... Aí eu desisti no terceiro. Aí eu falei, não, 5 eu acho que é demais. Aí não ia dar pra levar pra Disney, né? Sim. Aí eu falei, não, 3 já é o suficiente, né? Nossos filhos são herança do Senhor, né? Então são bênçãos. Para de amaldiçoar os seus filhos. Hoje em dia, as mães brigam, falam, ele é muito danado. Você já viu o significado da palavra danado? Será por que o seu filho tá assim, né? Teimoso, bagunçando, dando trabalho na escola? Por quê? Porque muitas das vezes a gente amaldiçoa os nossos filhos com palavras. E a palavra de mãe tem um peso tem muito, tem dobrado. Um peso dobrado no mundo espiritual. Tem um peso dobrado. Mãe fala. Já sofri isso.
Tem um peso dobrado. Sim, Não, com isso é verdade. certeza. Tem um peso dobrado e o chinelo dela é um drone. Isso é fato. Sim. Isso é fato. E o chinelo também tem um peso dobrado, né? Tem certeza. Então, Certeza. Então, a gente tem que sempre ser guiada por Espírito Santo. Ah, Camila, como eu vou ser guiada por Espírito Santo? Se rende aos pés do Senhor, né? Senhor, como eu posso criar meu filho? Porque o mundo está muito difícil, né? Hoje, as escolas, as amizades, né? Mais influências. Então, a gente tem que criar os nossos filhos no ambiente, né? Tem que criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Né? Tem pessoas da minha família que até hoje não sabem o Pai Nosso, né? O mínimo, e tomaram caminhos bem difíceis, né? Difíceis e dolorosos. Então, para a gente não ter trabalhos futuros, comece a criar. Né? Se você não tem uma religião ainda, se apegue ao nosso Pai, ao Senhor. Né? Na sua casa mesmo, no seu quarto, você entra, fala, Senhor, tá difícil, porque é difícil, né? Essa responsabilidade que nós temos de criar, de educar, né? A gente tem muita responsabilidade. Pôr filho no mundo não é só mais um, né? A gente precisa educar, ensinar que mais para frente a gente não vai ter trabalho. Né? E eu louvo pela vida do meu pai de ter acordado a gente de manhã para ir no culto de jovens, mesmo sem vontade, ele falava, você vai, e hoje, né, Deus tem honrado a vida dele. Uma das coisas que eu gosto muito da minha criação é que a minha mãe, ela sempre foi uma autoridade, né? Meus pais sempre foram uma autoridade, mas eles geraram um relacionamento com a gente. Então, eu sempre fui muito aberto com eles, muito. Tipo, eles me davam tanta liberdade, assim, pra poder falar, que eu me sentia à vontade. Então, eu chegava em casa, eu contava todo o meu dia, até as coisas erradas que eu fazia, eu contava. Sim. Então, tipo, as coisas que eu fazia, eles não descobriam pelas pessoas. Era sempre através de mim. Quando era alguma coisa errada, ele... Não, filho, vamos aqui, ó, a palavra do Senhor fala assim, assado, vamos orar, tal, pede perdão pra Deus por isso, por aquilo. E eu via essa importância do relacionamento, porque eu nunca tive atrito com os meus pais. Sim. Então, essa liberdade que eu sempre tive de conversar, dos três, que é eu e os meus dois irmãos, uma menina e um menino, eu fui o que nunca apanhou. Olha. Porque pelo fato do relacionamento que eles geraram. Eles até tentou gerar com os meus outros irmãos, mas eles, cada um tem o seu jeito, né? Não tem como. Às vezes a culpa a criação dos pais, mas os pais tentam criar os três da mesma forma, mas cada um vai ter um gênio, cada um reage de uma forma. Mas eles geraram. Hoje, sim, nós somos uma família, graças a Deus, bem unidas e tal, mas dos filhos eu fui no que nunca apanhei, porque eu sempre chegava, já contava, eu já falava, então a gente sempre ajoelhava, orava. Então, além de gerar esse relacionamento comigo, eles faziam gerar um relacionamento com Deus. Tipo, não era um castigo orar. Eu não entendia como um castigo. Pelo contrário, era uma forma, assim, de me desculpar com Deus ali, né? Como criança, eu entendia dessa forma. Não, vou pedir desculpa pra Deus, que ele vai me entender e eu não vou fazer mais. E esse prazer. Então, talvez falte isso também, né? Sim. Porque os pais hoje querem só mandar na vida dos filhos. Eu vejo alguns pais corrigindo alguns filhos. Quem sou eu? Não sou pai ainda. Mas eu falo assim, meu pai e minha mãe não me tratava dessa forma, assim, sabe? Eles mostravam pra mim, então eu não ficava fazendo birra. Sim. Claro que eu entendo que isso depende de criança pra criança, mas o fato deles ter gerado esse relacionamento comigo, mesmo, assim, eu tinha o entendimento que eles eram uma autoridade, mas também que eles eram meus amigos que eu poderia conversar, sabe? Não tinha problema. Não era aquela coisa assim, pai, ó, hoje na escola eu briguei com um coleguinha. Aí eles já puxassem, então, não, tipo, eles geravam tanto relacionamento comigo que eu contava isso. Falava, filho, você sabe que isso não pode. A palavra do Senhor vai falar assim, vai falar assado. Ó, se alguém te ofender, dê a outra face. Depois, pai, mas não, ele me deixa... Não, filho, não é assim, ó, vamos orar aqui, Deus vai falar no seu coração. Então, eu fui corrigido dessa forma e eu vejo que, lógico, tenho vários defeitos, né, óbvio, mas pra mim foi uma criação muito útil esse fato de ter o relacionamento, né? Sim, saber conversar com o filho, né? A Lorena mesmo, às vezes ela quer soltar uma mentirinha pra se livrar ali, talvez, de uma bronca. E eu falo, às vezes pode até causar uma polêmica isso que eu vou falar. Mas eu falo, Lorena, existe um céu e um inferno, né? Não sei se foi um filme que a gente assistiu e eu falei, Lorena, eu dei a pausa, falei, mostrei pra ela, tá vendo, Lorena? Aí eu falei, o que você tá vendo nessa imagem? Ela, eu tô vendo fogo, larva, pessoas sofrendo, chorando, né? E queimando. Aí eu falei, então,
É isso que acontece com pessoas que mentem, que rouba, que desobedece. Falei tudo. E é real. E é real. É real. Né? E é real. Pessoas que matam. Aí o Davi, opa, ainda bem que eu nunca matei. E o Davi, 4 aninhos de idade. Aí eu, glória a Deus por isso. Né? Ué, eu nunca matei. Assim, eu nunca matei. Né? Então... Sim. Eu mostro o real. A gente, às vezes, eu acho... Né? Eu fico pensando, será que é muito pesado? Mas não. Hoje as crianças têm que ver a realidade. Você tá criando o caráter de Cristo, né? Sim, E o mundo não Essa tá é a brincadeira. Sim, porque se você só fala assim, é o bicho ruim, o bicho papão. Ele nem tem a imagem, talvez, do bicho papão. E, meu, sendo sincero, o diabo não tá aqui pra brincar. Sim, não ele tá. Ele não tá aqui pra brincar. Sim. Então, se a gente ficar tentando esconder essas coisas dos filhos, Sim. das crianças, quando elas vão acordar? Eu Sim. falo como pai. Antes da gente ter filho, eu sempre pensava, falei, cara... não, tá muito bagunçado. Tá de cabeça pra baixo. Eu vou falar A que vai chegar na escola, vai ser C, D, E. Sim. Não, aí a Tainá... Não, mas... Eu falei, não dá pra ter filho, não dá pra ter filho, não dá pra ter filho, não dá desse jeito, não dá. E aí, quando a gente teve filho, duas coisas. Eu consegui entender uma fração do que é o amor de Deus pela gente. Sim. Porque o amor que você tem pelo um filho, cara, Ontem nós gravamos aqui, então ontem eu cheguei do trabalho, saí de trabalhar às 4, cheguei em casa às 4h20, fiz algumas coisas pra elas, mas a neném tava dormindo, só dei um beijo na Tainá, já saí, vim pra cá, cheguei em casa às 11h30 da noite, a neném tava dormindo, a Tainá já tava colocando ela pra dormir, tomei banho, deitamos, acordei hoje, ela tava dormindo, só dei um beijo nelas e saí, e meu coração apertado, falei, cara, não consegui ficar com elas. E aí, eu olho assim, cara, olha, eu consigo sentir uma fração do amor de Deus por nós. Sim. Foi isso que a paternidade gerou em mim. De conseguir entender um pouquinho do amor de Deus por nós. Sim. Porque o amor de Deus é imensurável. E a outra é assim, cara, se eu falhar com a minha família, não importa qualquer ministério que eu tenha na igreja. Sim. Nenhum ministério vai ser relevante se eu falhar com a minha família. Sim. Principalmente com a criação da minha filha. Se eu não conseguir gerar nela, ou que ela gere nela mesmo o caráter de Cristo. Que ela seja igual o Douglas fala, que ela seja uma cópia de Jesus da melhor maneira possível. Que ela seja uma pessoa sábia, que ela seja uma pessoa cheia da graça, que ela seja uma pessoa que tem os princípios de Deus na vida dela. Então, ou seja, se eu não conseguir gerar nela isso, cara, de verdade, isso que a gente tá gravando aqui não adianta de nada. Verdade. Não adianta de nada, porque o verdadeiro podcast começa dentro da minha casa. Sim. O verdadeiro podcast começa dentro da minha família. A mesa, né? A verdadeira mesa começa dentro da minha casa. Se eu não sentar na mesa com a minha filha e falar pra ela, igual você falou, existe o céu e existe o inferno. Sim. E se nós não pegarmos o caminho estreito, que vai doer seu pé, você vai se arranhar, você vai cair, mas saiba que quando você cair vai ter uma pessoa que vai te levantar e essa pessoa ela tem as mãos mais macias do mundo. Sim. E ela vai te levantar da melhor maneira possível. Então, assim, não adianta nada. É o que eu falo e eu já rebati com algumas pessoas. O meu verdadeiro ministério começa em casa. E se eu falhar com esse ministério, eu escutei uma frase assim: se eu tiver dentro da minha casa uma estrutura totalmente sólida e os meus outros ministérios estiverem capengando, fique tranquilo. Porque Deus vai trabalhar em todos aqueles outros ministérios. Mas se eu não tiver uma minha estrutura em casa toda bagunçada, mas os meus outros ministérios estiverem de vento e popa, cara, não adianta, você falhou. Sim. Você falhou porque o seu ministério começa dentro de casa. E hoje a área mais atacada é a família. É a família. E E as pessoas não conseguem entender isso. Sim. Ah, não, é só um filme. Ah, não, é só uma música. É igual foi ontem, acho que foi. Tava tocando uma música, um funk, alguma coisa assim. E aí eu passei, aí a menininha cantando. Eu fui cortar o cabelo. Então eu fui cortar o cabelo. E aí a menininha cantando assim, aí eu olhei. E tipo assim, ela tava aqui, o som tava 4, 5, 6 casas depois. E ela cantando assim, aí eu olhei. Gente, não é só uma música. Não é só uma música. Muita coisa por trás. As crianças são uma esponja, ela vai absorver aquilo que ela tá escutando, aquilo que ela tá vendo, aquilo que ela tá ouvindo. E, cara, e o que nós estamos entregando de conteúdo para elas ouvirem? Sim. Porque hoje
a religiosidade tensa, né? Porque as pessoas falam, gente, é só uma música, o que tem de mal uma música? Né? Mas a gente não sabe quem é o cantor, o que ele fez, o que Sim, ele... exatamente. Para quem ele Pra quem não consagrou sabe, aquela consagrou. música, as palavras, né? Hoje, sofrência, coisas que você declara ali dentro da sua casa, né? A palavra tem muito poder, né? Sim. Então, eu sempre fui muito assim, de declarar coisas grandes pra minha vida. Meu esposo até ficava assim, meu Deus, que doida. Quando a gente começou a namorar, eu falei, então, ó, eu vou fazer, né, o curso, eu vou ser enfermeira, eu vou trabalhar em hospital, eu vou fazer isso, eu vou comprar meu carro, eu vou fazer... Ele ficou assim, bem assustado, né? E tudo aquilo que eu falei, que eu declarei, a gente conquistou, né? Glória a Deus. E é uma bênção. Então, a família As é uma... as pessoas não entendem que ela tá cantando uma música, essa música tá falando sobre adultério. Sim. Ela não entende que essa música tá falando sobre fornicação. Ela não entende que essa música tá falando sobre abuso, tanto infantil quanto... Sim. Mas aí normal. sabe onde tá o problema? Quando ela fala assim, pode gerar uma polêmica, eu não acho que gere uma polêmica. É a real. Porque se você não ensina sobre o céu e o inferno, as pessoas vivem como se não existisse o inferno. Sim. Só existe o céu. Sim. Então, tipo assim, não, que problema, não. inferno que nada. Eu nunca matei, nunca não, roubei, não. né? Então, assim, a Mas o inferno importância... tá cheio de pessoas boas. Sim. Exatamente. Então a importância de você ensinar de fato, porque assim, a gente não pode buscar Deus só pelo medo de ir pro inferno, mas tem que fazer parte. Você tem que ter medo, sim, Com de ir pra lá. certeza. É o próprio exemplo de Cristo, né? Antes de tudo, ele sentou lá com os discípulos, com o povo. Ó, então, assim, ó, nos últimos dias É. vai ter fome, vai ter peste, o amor de muitos vai se esfriar por causa da iniquidade, e vai acontecer isso, isso e aquilo e tal. Mas né? Sim. No mundo você vai ter aflições, Mas tem de bom Tem de ânimo, bom porque eu venci. Então é o próprio Sim. exemplo da paternidade de Cristo, né, para ser aplicado para a Com família, né? certeza. ele fala no próprio Sermão da Montanha, né? Mas bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Sim. Então, Então, ele tratava a realidade. Sim. Sim, Com sim. certeza. Ele falava assim, cara, vai acontecer tudo isso. É. Mas tem um remédio pra tudo isso. Sim. O remédio é o quê? Cara, bem-aventurados que choram, pois eles serão consolados desde que eles sigam os preceitos, os ensinamentos, eles sigam a base que é a palavra de Deus. Então assim, eu vou chorar. Sim, eu vou chorar. Mas eu sei que aquele que vai me consolar, ele é maior do que o choro que eu tenho. Eu vou sofrer, mas aquele que vai tirar o meu sofrimento, ele é maior do que o meu sofrimento. Sim. Então é muito isso. Muito isso. É igual fala, né? Ainda que uma mãe se esqueça do filho, ele nunca se Jamais esquecerá, né? Então, a mulher, ela tem que ter uma base. Não adianta ela seguir com o próprio braço, ser a Mulher Maravilha, né? Que ela não vai conseguir. A gente precisa do Espírito Santo, né? A todo momento ali para dar conta de uma casa, para dar conta de um filho, do esposo, né? E cuidar das coisas do Senhor também, né? Sim. Lá em casa, ir para a igreja nunca foi um peso, né? O Davizinho eu tô trabalhando ainda, né? Ele tá começando a gostar porque começaram a colocar ele em teatro, né? legal. Porque ele falava, não quero ir para a igreja, eu tá repreendido em nome de Jesus. Sai daí que não... Aí ele, mas eu falava, você tem que gostar, olha o que Deus deu pra gente, a nossa família é uma bênção. Eu gosto muito de mostrar, né, as criancinhas passando fome, né? Às vezes fala, pesado pra quê? Não, eu mostro. Desde uma comida, né? Quando pra fica dar valor, aquilo né? cansativo de, eu não quero mais comer. Olha aqui essa criança, né? Olha como que tá, Dá o valor, né? né? Você tem tudo, né? Então tem que criar essa base. A gente tem que mostrar a realidade. Eu vou causar um trauma no meu filho. Você não vai causar. Você tem que... Como que você foi criado, né? Porque se você não ensinar, alguém vai ensinar. Sim, alguém vai ensinar. de alguma Famosa frase, forma. né? Se você não educar, quem educa é o mundo. Sim, o mundo. E o mundo tem muitas coisas ruins tenebrosas. pra... Na verdade, as pessoas mudaram, né? As pessoas hoje mudaram, falando assim, se eu mostrar a realidade, eu tô fazendo mal pro meu filho. Antigamente, não. Eu vou mostrar a realidade porque eu tô mostrando pra ele o que é certo e o que é errado. Hoje, se você mostrar o que é o certo e o que é errado, não. Nossa, você vai criar um trauma. Nossa, você vai criar um gatilho, você vai criar... Mas como que eu vou... Sim, eu vou criar um gatilho dele entender que o inferno não é coisa boa. não é A criança brincadeira. pode escolher o que ela quer ser, Sim, né? Não é bem com por aí. certeza. Não é bem por aí. Não é bem por aí. A criança, ela é criança e a Bíblia nos fala que deixa vir as minhas crianças, porque dela é o reino de Deus. Sim, Só que, igual você falou, sua filha tá com 8 anos. 8 anos. Ela já entende Já.
o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal. Então, assim, infelizmente ela já não é mais tão criança. Sim. Antigamente, com 8 anos, gente, a gente tava rodando peão no meio da rua, tava comendo barro, tava arrancando tampão do... arrancando tampão do dedo. Hoje não é, hoje não é mais assim, isso. Diferente. Hoje, infelizmente, você tem que introduzir a criança algumas coisas que antigamente você não precisava fazer Sim. isso. Ou a internet vai ensinar, né? Pra criança se acalmar, você põe um desenho ali, que muitas das vezes até maligno, né? Aquela criança fica estressada, alterada no YouTube mesmo. Tem vídeos, o né? problema é até que se você tenta privar o seu filho disso, na escola ele vê os colegas. Sim. Aí não adianta você falar assim, não, Com meu certeza. filho não pode. Não Mas vê. aí quando ele chega na escola, ele vê com os amiguinhos lá, que todo mundo A tem. Lorena mesmo, mãe, você não vai me dar um celular? Todo mundo tem um celular. Eu falei, então, você Aquela não é famosa todo frase. mundo. Nossa, eu esperei tanto pra falar essa frase. Ouvi tanto, né? Você não é todo mundo. E Na ela- volta a gente compra. Na volta a gente compra, nossa. E a Lorena fica, ai. Mas ela não sente também essa necessidade, porque ela dentro de casa não tem esse costume. O meu celular ela nem pede, né? Porque ela sabe que eu não dou. Eles têm televisão, né? Tem o horário da televisão. Mas aí vai pra casa da avó, né? Aí Mas já meu esposo estraga fez um até pouquinho. uma conta, né? Kids, pra ficar só. E o Rodrigo fala, é só desenho cristão. Né? Só pode assistir. Às vezes, quando a Lorena põe, olá, mãe, ó, a Lorena tá colocando o desenho do mal. Desenho do mal. Desenho do mal. Desenho do mal. Desenho do mal, Rodrigo, bebê. vamos ensinar A essas galinha crianças pintadinha. direito. Vai ver a Mutubita. Porque até é perigoso, ela vai pra algum lugar e fala, é do mal. É do mal, Na igreja, na casa dos avós paterno, né? Da mãe e do pai do Rodrigo, ele tava assistindo novela. Gente, a gente em casa não assiste novela. Às vezes não é porque religião, tudo. Não. É porque a gente não tem tempo mesmo. E não sei o que deu na cabeça do Davi que o meu sogro tava assistindo novela. Ele olhou assim pra cara do meu sogro e... Ô, vô, novela não é de Deus, não, viu? Gente, juro, eu nunca falei isso, que novela não é de Deus, né? Mas eles estão frequentando a igreja, Sim, eles devem sim. ouvir, né? Porque eu falo, vocês estão assistindo isso, o que vocês estão aprendendo com esse desenho? Me conta. Eles ficam, massinha, cor. Então, o que vai ajudar vocês nisso, né? Aí a Lorena até fala, é mesmo, né, mãe? Aí a Lorena entende mais, o Davi já tá entrando. Mas tá indo. Sabe, quando... Essa história é engraçada. Quando eu era bem criancinha, eu era fascinado pelo Homem-Aranha, né? Aí meus pais davam os bonequinhos pra eu brincar, tá? Eu gostava de assistir Homem-Aranha. E aí, de repente, eu comecei a ter uns problemas na pele. E eles começaram a levar em alergista, dermatologista e tal, e ninguém descobriu o que era. E eu comecei a ficar doente. E minha pele ficava vermelha. E minha mãe, na época, né? Na época era muito forte isso, tipo, não pode ter isso em casa, não pode ter aquilo e tal. Minha mãe catou tudo os bonequinhos do Homem-Aranha e jogou fora. E eu tinha ganhado um de aniversário de um amiguinho da escola, num dia anterior. Aí na semana seguinte eu fui pra escola e tal. Aí o amiguinho chegou pra mim. Você trouxe o Homem-Aranha que eu te defendo? Não, minha mãe jogou fora porque é do diabo. Meu Deus! Tipo, sinceridade Tipo, da bem- criança, né? Meu Assim, Deus. não sei se tem conexão Porque alguma, mas... tem muita coisa que é consagrada, né? É, que a gente não sabe. Mas você vê, tipo, né? a sinceridade da criança, Sim, né? com certeza. Teve filtro, né? Mas a gente tem que... A criança, ela não vai... Cara, é igual a gente falou, a criança é uma esponja. Sim. Ela vai... absorve. O que ela ouviu em casa, ela vai falar na rua. Isso é fato. Aí por isso que a gente fala, o que você está ensinando dentro de casa? É até o parabéns, né? A Lorena, a gente sempre canta diferente, né? A gente não canta Rá-Tim-Bum, Canta ensina bênção, que é né? amaldiçoado e tal. E ela levou isso pra escola dela. Só que lá na Adventista tem crianças que não são cristãs. Eu né? estudei 2 anos na Adventista, realmente. Realmente tem Sim. crianças que não são. Que não são, mas você vê, eles querem um princípio cristão, porque eles sabem um caminho certo, sabe. mas ainda estão cegos, né, do mundo. Sim. E a Lorena, mãe, eu levei lá e a Giovana falou que nada a ver, que não existe nada, esse negócio de amaldiçoado, que parabéns é pra celebrar a vida. E eu falei sim, que vai estar amaldiçoando e que ela não vai viver, ela vai morrer se cantar o parabéns do Ratinho. Meu Deus, Lorena, e lá vai explicar de novo, porque eles absorvem de uma forma bem, né? Sim, E a bem gente tem que- radical. bem radical, a gente tem que explicar com sabedoria. Eu, Lô, não é isso, eu expliquei que a gente vai estar amaldiçoando, então a gente pode levar trevas para as vidas das pessoas cantando Rá-Tim-Bum.
né? E ela corrigindo todo mundo que não se canta Eu Rá-Tim-Bum. lembrei da minha priminha. A gente tava na Páscoa, aí eu falei pra ela, você sabe o que significa a Páscoa? Aí eu fui explicar pra ela o que significava. Então quer dizer que Páscoa é morte. Eu falei, não, a Páscoa não é morte. A Páscoa foi a morte de Jesus, mas ele ressuscitou depois de mas 3 você vê, dias. Mas ela assimilou o quê? A morte. Aí eu falei assim, não, a Páscoa não é o chocolate. Você pode comer o chocolate, não tem problema nenhum. Mas a Páscoa simboliza isso e isso. Então quer dizer que a Páscoa é morte. Eu falei, não, a Páscoa não é morte. Calma, volta. Calma, vamos voltar. Aí eu falei, a Páscoa é a ressurreição. Mas o que é ressurreição? Aí você vai. Não, é que Jesus... Aí eu falei, que Jesus morreu. Então a Páscoa é morte. Eu falei, não é morte. Aí ficou. Aí depois ela entendeu, quando ela veio aqui na peça. Ela, tá, eu entendi. Agora eu sei o que é a Páscoa. Então tá bom, beleza. Aí eu falei, não... Mas as crianças filtram de um jeito diferente. Nossa. É o filtro do filtro. Aí você fala assim, cara, era pra ela gravar essa parte. Ela vai gravar outra. Pegou esse pedaço aqui. O que interessa é. Sabe o que é? O que o pessoal faz hoje? É pegar um negócio e tirar de contexto? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É igual a fofoca, né? Chega pra um, pra o outro. telefone vai sem ver, fio. Sem fala- fio. Telefone sem fio. Cara, sensacional, sensacional. Vamos pro quadro novo? Vamos. A gente tem um quadro que a gente foi inaugurado ontem pelo Valtão, Valtão. né, no último episódio. Legal. E é pra gente conhecer um pouquinho de você. É umas perguntinhas bem simples. Pra você entender desse quadro aqui, pode soltar. Chama Essa ou Aquela. Então, assim, imagina que você entrou num lugar Aham. e tem 2 mesas nesse lugar. Aí nas mesas tem alguma coisa ou alguém e você tem que escolher qual mesa você vai sentar. Essa ou aquela. Entendi. Beleza? Vamos começar bem tranquilo aqui, ó. Tá bom. Vamos lá. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Coitadão. Churrasco ou comida japonesa? Comida japonesa. Tá ganhando comida japonesa, hein? 2-0 aí. Vamos ficar só entre a gente, né? Não tem problema, a gente faz um churrasco aqui, já era pra gente, já tá tudo certo. Café ou chá? Chá. Chá. Filme ou série? Filme. Praia ou campo? Campo. Campo. Essa é nova, eu não fiz voltar Odeio essa aqui. praia. Eu não gosto de praia. Ele falou praia. Ele falou praia. Ele falou praia. Não, a próxima é nova. Culto de manhã ou à noite? À noite. À noite. Worship ou harpa cristã? Aí ficou difícil. Pode misturar os dois? Não? Harpa chip? Harpa chip. Top, harpa chip. Nossa, Aqueles você medleys, cancelado. né? Aqueles medleys de worship que eles fazem com a música da... Tipo, Que ruja só o leão, a atualiza. emenda a mensagem da cruz. Aí vai, é isso, beleza. Vamos lá. Nívia Soares ou Gabriela Rocha? Nívia. Nívia. Esther ou Ruth? Esther. Né? Paulo ou Pedro? Pedro. Pedro. Acabou. Alguém tem mais alguma? Gênesis ou Apocalipse? Caramba. Nossa, essa foi pesada, hein? É que no Apocalipse é o novo céu e nova terra. Então é o início do novo céu e nova terra. Então. Mas Gênesis foi a criação, né? Tudo Então, bem, tudo bem. Mas aí foi onde Vamos caiu, voltar né? pra Eva Então, pode ser. corrigir O Éden Eva. todo maravilhoso E lá a e gente tudo lá mais. mesmo. Isso, Legal, pode ser. legal. Cara, deixa eu ver se tem outra. Aí não seria essa ou aquela, seria. Quais dos evangelhos você mais gosta? Os evangelhos. Mateus, Mateus. Marcos, Lucas. Mateus. E João. Deus e João. João. Coração de João. No início era o verbo estava com Sim. Deus. Sim. É isso aí. É isso. Essa também não é essa, é aquela, mas assim, se você pudesse, tipo, voltar no tempo, sem ser Jesus, tá? Ah, tá. Escolher uma pessoa que você legal, quisesse legal. conversar. Conversar. Tipo, queria muito encontrar Ter uma essa mesa. pessoa, ter uma mesa. Sentar com- na mesa com alguém. Tá. Nossa, vocês me pegaram. São tantos. São tantos. Primeiro com a Eva. Vamos sentar aqui, minha filha. Vamos lá. A mulher sábia. Vai, pode falar 3, vai. Tá bom. 3. Maria, muito. Né, por ser ali mãe de Jesus, aquele momento tão difícil, né, saber que você vai gerar pelo Espírito Santo, meu Deus, é forte. Não, e aguentar todo o contexto das Sim. pessoas, a O julgamento, a crítica. Sim. E saber que ali Jesus
Que nem ele foi pra sinagoga e ela ficou desesperada 3 dias, Jesus desaparecido, tipo, é Jesus, né? Mas não, ela tinha aquele sentimento de mãe, protetor, de cuidar, né? Então, Maria é a que mais mexe comigo, né? E por tudo aquilo que ela sabia que ela ia passar, né? E Jesus ali treinando ela, mas ela era mãe, né? Não, eu não quero isso. Ela vendo o filho dela sofrer, ela não tinha consciência, não, é para salvar as pessoas, ele vai ressuscitar. Por mais que ele falasse, mas é mãe, né? Nós mães não queremos ver nossos filhos sofrer, né? Então Maria foi a que mais me marca, assim. Eu queria sentar com ela e conversar como foi gerado o Espírito Santo, né? Então, Eva, Maria, falta um. Eva, Maria e Paulo. Paulo. Mais tradicional. É, Eu acho que é o que Paulo. mais iria ter mesa. Que nem você falou, Paulo ou Pedro, pra mim foi bem difícil. É difícil, né? Porque, São tipo, perfis diferentes, sim, né? porque às vezes Pedro eu me identificava muito com Pedro, de ser teimosa, de ser, né? Sacar a espada. Sacar a espada, isso daí querer fazer com a própria mão, né? Então os dois são os dois. Eva, Maria, Paulo e Pedro. Legal. Muito bom. Isso Muito aí. bom, muito bom. Só pra gente... E você? Se você pudesse sentar com alguém assim na mesa e falar assim, mano, vamos trocar ideia, comer uma carninha, um churrasco. Um sushizinho. Cara, depois eu assim, Rafa ó. pra comida japonesa. Na real, muitas pessoas da Bíblia, se eu fosse falar, seria uma lista enorme que eu queria sentar para conversar. Mas uma das pessoas que eu queria conversar, e acho que é diferente, seria com José. Porque, assim, eu sempre fui muito sonhador, né? Sempre, desde pequeno. Minha mãe sempre fala, meu José, né? Minha mãe sempre me chama assim, meu José. Eu sempre fui muito sonhador. E, você ser traído pela sua própria família... Sim. Você... E ali ele teve a oportunidade de conseguir um acesso um pouco mais fácil com a esposa do faraó, e ainda assim ele negou, fugiu e foi preso por isso, e ainda assim continuou ali acreditando, vai lá, fala, lembra de mim, né? Passando por todo aquele processo. Então eu queria conversar um pouco mais, porque a Bíblia relata a história, né? Mas eu queria saber os detalhes, cara, como foi, como estava o seu sentimento, o seu pensamento. Como tava o seu coração? Se ainda estava acreditando no sonho ou não, ou já não passava mais pela sua cabeça, como que foi? Então acho que eu sentaria com ele. E aí, Rafa, quem que você chamaria pra comer uma comida japonesa? Davi. Davi. Acho que, cara, Davi é uma das pessoas da Bíblia que tem a sua vida escancarada, né? Seus Sim. erros, seus acertos, Sim. né? Mas o principal de tudo, né? Acho que pela adoração a Deus. Sim. Não simplesmente vai falar para ele tocar todos os salmos para saber como é que era melodicamente. Imagina ser conhecido, né? Segundo o coração de Deus. Nossa, Meu. então eu queria entender essa essência, né? Sim. De ser chamado um homem segundo o coração de Deus e ouvir dele. Tipo, Sim. o que faz dele ser reconhecido pelo pai, pelo Sim. próprio pai, como um homem segundo o coração do Sim. próprio pai. Então, Davi, acho que seria o principal. Sim. E você? Com quem eu faria um choripã, uma picanhazinha? Com Aí Elias. vai ser me Ele convidar mandou também, descer né? fogo do céu. Pra acender mais rápido a churrasqueira. Mas, cara, por duas coisas. Moisés. A primeira de como foi subir o monte, contemplar a plenitude de Deus, mesmo de costa. De Deus ter, tipo, falado assim, cara, eu vou deixar, vai. Sabe, eu vou deixar. Você subiu o monte aqui, tá... Todo mundo lá embaixo tá com medo, você tá aqui, mas eu vou... E a outra é... Que sentimento você teve quando você teve que olhar a terra prometida e não conseguiu entrar nela? E saber que não iria entrar, né? Saber que não iria entrar. Só que aí a gente tem um ponto. E saber que não iria entrar e continuar fazendo Sim. a mesma coisa. E continuar colocando o povo na direção. E continuar erguendo as mãos e falando, Deus, abençoa. E quando descia, o povo perdia. E continuava, eu preciso... Então, como foi esse sentimento de falar assim, cara, eu sei que eu não vou entrar, mas eu tenho que continuar. Eu sei que eu não vou ver os frutos, mas eu tenho que continuar. Eu sei que eu não vou ver quem vai continuar o legado, mas eu vou continuar. Eu acho que sentar com Moisés à mesa e
poder falar pra ele, mano, como que foi ver? Qual que era a cor? O que você viu quando ele passou de costa, sabe? É, Tipo, brigar com Deus por pessoas que se você não for... cabeção, né? Tipo, Senhor, não. Se você não for, eu não vou. Sabe como que é você brigar com Deus e falar assim, se você não for, eu não vou. Eu não vou. Sim. Não saio, não arredo o pé daqui. Não arredo. Sim. Não arredo. Como que foi? E aí Deus fala assim, tá bom, eu vou. Eu não quero o anjo. Eu não quero o Miguel, eu não quero o Gabriel, eu não quero... Não. Se não for, eu não vou. Então tá bom, eu vou. Beleza. Como que era fazer isso? Então, sabe? Tipo, é esse sentimento, sabe? Acho que é a mesma coisa com relação a todos que vocês falaram. Cara, qual que era o sentimento de você gerar o Filho de Deus? Qual que era o sentimento de você... Cara, tocar os salmos pra Deus? Qual que era o sentimento de você sonhar os sonhos de Deus? Sim. E aí, qual que era o sentimento de você vislumbrar a majestade de Deus? Então, era muito isso. Sim. Agora tem outro que eu ia perguntar. João, velho, me explica com detalhes esse apocalipse. O que você viu? O que você não sentiu? colocou. O que você não Que colocou? faltou coisa aí. Eu vou fazer um workshop aqui com você agora. Me explica melhor. Por favor, por favor. Por favor. Você Legal. não fez um filme. Tá bom. Chegava na parte do apocalipse, era um vídeo. Você clicava assim, passava um filme. Mas muito é isso que eu tenho para falar para as mães, né? Que perseverem no Senhor, né? A gente tem que buscar uma base, né? Porque sem base a gente não consegue, né? Hoje muitos pais se separam, né? Meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, né? E quando eu me casei, eu falei para o meu esposo, eu não aceito isso dentro da minha casa. Eu quebro essa maldição, né? Porque famílias às vezes vêm por maldição hereditária. Às vezes não, vem por maldição. E eu falei, eu quebro, eu rejeito, eu não aceito isso para dentro da minha casa. A gente vai morrer velhinho, vai se aguentar, né? E todo o problema que a gente tiver, porque assim, a gente tem que ter uma base espiritual, né? Pessoas que a gente pode conversar, né? Se abrir para entender um outro, porque muitas das vezes homem e mulher, né, fica debatendo ali. Se a gente tem uma autoridade espiritual, alguém que nos ajude em oração, conversar, né, e tudo é conversa. Então, o Espírito Santo tem nos sustentado, graças a Deus, Glória a Deus. tem nos abençoado muito, muito Glória a Deus. por essa base de respeitar o tempo de Deus, buscar nele, esperar nele, né? E o Senhor só tem a abençoar as mães. Glória a Deus, amém. Antes, a gente vai encaminhando agora para os finalmente, né? Antes da gente encerrar, a gente queria dar essa oportunidade agora para você, se você quiser até olhar para essa câmera, para divulgar um pouquinho do seu trabalho, falar um pouquinho do que Você acha que não seria melhor a do meio? Porque aí aparece o logo aqui. dela? Qual que é melhor aí, Vini? Oi? Essa daqui melhor. Essa Beleza. Tá. Pode jogar. Então, pode falar um pouquinho do seu trabalho, como que a gente encontra você, as mães que, né, estão aí passando, precisando de alguma coisa, como é que a gente encontra? Tá bom. Então, eu vou explicar um pouco desde a maternidade, né? As mães, você que é mãe, você sonhou com aquilo em gerar, né, em ter um bebê e fazer todo o seu enxoval lindo e maravilhoso e esquece do principal, que é a consultoria de amamentação, se preparar para este momento do nascimento, né? Eu entendo vocês, eu sou mãe, e a gente quer o melhor berço, a melhor roupinha, e esquece do principal, né? Como que a gente vai conseguir amamentar essa criança? Como que a gente deve se preparar para cuidar, né, desse bebê que está para chegar, né? Então, desde a gestação, procure uma profissional, Isso aí. uma profissional experiente, né, que te ensine, que dê um curso específico voltado para amamentação, que te explique como o seu corpo vai reagir, né, depois que você ganha o bebê. Muitas mães, quando vai ganhar bebê, fica com dificuldade de amamentar, racha o bico do peito, né? E às vezes até desiste da amamentação, né? Mas a amamentação é muito importante, né? É o mais importante do que uma roupa, do que um berço, do que tudo, né? Então, você tem que se preparar. Você tem que saber como que o seu corpo vai reagir, né? Na maternidade mesmo, os bebês só mamam colostro, né? E as mães ficam desesperadas porque o bebê chora, não consegue mamar e pedem fórmula,
né, para as meninas do hospital e acaba oferecendo fórmula. Mas não, os bebês já nascem com uma reserva no estômago, né? Então eles não precisam de fórmula, o seu colostro já vai sustentar, né? Às vezes até profissionais que falam que você ainda não tem um colostro, né? O corpo é perfeito, né? Deus fez o nosso corpo perfeito para se preparar para esse momento. Né? Então, procure uma profissional que vai te ajudar, que vai te acompanhar antes e depois, né, que esse bebê nascer. Eu coloco brinco também em bebê, nas menininhas. Dou curso para gestantes, né, para o casal, para o pai, para a mãe, né, como dar um banho no bebê, todos os preparativos, o que você deve levar para a maternidade, né? E nós temos também uma equipe de plantão domiciliar, né? Uma equipe de babás, enfermeiras, técnicas de enfermagem, que vai te auxiliar no puerpério nesse momento tão difícil que é ir para casa, né? Muitas mães se sentem muito confortável em hospitais, mas quando chega em casa fica difícil. E agora o que eu vou fazer? Né? Então, nossas meninas têm treinamento específico, né, em urgência e emergência para atender desde um desengasgo até te orientar numa amamentação. Né? Então, esse momento é primordial para você ter alguém de confiança e ajudar a você a cuidar do bem mais precioso que é o seu filho. Isso aí. Instagram, então tá aqui, ó, os contatos. Instagram, @CamilaJoca Materno Infantil. Facebook é a mesma coisa, Camila Joca Materno Infantil. Contato, telefone 11 6952 5707. E é isso, gente. Eu atendo a qualquer hora, né? Porque a amamentação não é só horário comercial, tem que estar ali disponível 24 horas, né? E tô disposta aqui a te ajudar da melhor forma possível. Glória a Deus. Eu super indico. Indico de olho fechado. Ai, que bom. Deus abençoe. Muito feliz, amém. Isso aí. A gente separou um welcome gift, Uau. que agora você faz parte oficialmente da nossa mesa. Ai, que top! É um brinde, né, simples assim, de coração que a gente prepara aqui, para que... Explica aí, Cauê. Qual que é o objetivo desse O welcome objetivo gift? desse Ai, welcome muito gift obrigada. é Deus abençoe. Ai, que de você lindo. poder ter essa mesa aqui em um lugar com uma pessoa especial, uma pessoa que esteja precisando. Que Deus vai tocar no seu coração e o Espírito Santo vai falar, cara, senta com essa pessoa, toma um chazinho, toma um Amém. café, come uma bolachinha. Aí. E aí que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e que através disso você possa fazer a diferença na vida daquela pessoa. Amém. Então esse é o intuito, você não pode levar um pedacinho da mesa. Mas a mesa tá indo em formato Ai, que desse bênção. kitzinho pra você, Amém, muito que possa ser bênção na sua vida, que possa ser bênção na vida de outra pessoa também. Amém. Então tem 2 xicarazinhas aí, tem uma bolachinha, que você possa ter um tempo de mesa fantástico com alguma pessoa. Amém. Que seja que seja para conversar, para bater um papo, sabe, contar aquele dia turbulento? Sim. Cara, que Deus possa te dar luz e que você possa, vamos sentar aqui na mesa, vai. Amém. Deixa de pernas pro ar. Vamos sentar aqui, vamos ter um tempo de mesa aqui. E esse é o intuito. Amém. Muito obrigada, gente. Quero agradecer Imagina. esse momento aí. Me senti muito importante, viu? Vocês me chamando. E era um sonho também participar, né? De um podcast. Esse é o mês do meu aniversário. olha que Dia dia? 19 de maio. E o Senhor tem No me dia do presenteado. aniversário, se eu não me engano, é no dia da minha sogra. É, dia Eu acho que é no dia da minha A sogra. Kézia faz dia 17. Então, acho que é no dia da minha Ai, sogra. é. Ela tá E é uma bênção. mesmo signo. Olha esse crente Nutella aí. Vamos orar pra libertar isso. Vamos pôr, não é só que ela perguntar de signo daqui a pouco aqui, ó. Vamos orar O problema é que vamos fazer o corte só assim, do mesmo signo. Aí Ah, pronto. polêmica tá feita. Oh, meu Deus. Amém. Então eu quero agradecer esse momento muito especial. E Deus está em cada detalhe. Amém. Né? Às vezes a gente acha que Deus só age nos milagres grandiosos. Mas eu vejo o Espírito Santo em cada detalhe. Às vezes até em coisas que eu nem peço. Né? Porque o Senhor fala que a gente tem que orar e dar detalhes do que a gente quer. Né? E eu só tenho agradecido e pedido, Senhor, faça a tua vontade, porque vai ser o melhor para mim. Eu até falo, tira o meu livre-arbítrio, que eu não quero. Eu quero que o Senhor conduza a minha vida e eu sei que o Senhor vai ter sempre o melhor para mim. E eu quero agradecer vocês. Amém. E que vocês possam crescer e que esse podcast possa chegar em vidas que realmente vai mudar a vida delas e transformar para o Senhor.
Amém. Glória a Deus. Obrigado pela disposição, obrigado por ter vindo, obrigado por abrir mão de dormir mais algumas horas, estar aqui com a gente. Estar com as crianças. Estar com as crianças. Então, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Amém. E a sua empresa ministério, porque Sim. isso é um ministério também. Cuidar de Então, vidas. cuidar de vidas. É. Então, que Deus abençoe, multiplique, prospere Amém. da melhor maneira possível e te dê sabedoria. Amém. Na graça, conhecimento, para que você possa cuidar dessas vidas da melhor maneira possível. Então, obrigado mais uma vez por Eu ter que aceitado o desafio, ter encarado a mesa Estamos aqui com a muito gente. gratos ter você Eu aqui. que Quando Maria, quiser voltar, obrigado também. Quero voltar. Quando quiser Fiquei voltar, um pouco nervosinha, imagina, mas... a Espero mesa... que tenha atendido vocês. A mesa não tá mais na casa do Cauê, a gente tinha um bordão, né? Como é que era o bordão? A casa é minha, mas a mesa é nossa. Agora a mesa só continua sendo nossa. Olha, mas eu gosto, o lugar predileto era a cozinha. Legal, obrigado mesmo Imagina, também de eu que coração. agradeço. De coração. Bom, gostou do episódio? Curtiu aí já compartilhou? Não deixe de curtir, compartilhar também, comentar. Isso aí. Segue a gente lá no Instagram, @Juntos na Mesa. A gente vai estar postando alguns trechinhos aqui desse episódio sensacional que a gente teve. A gente vai postar também lá no Spotify, para você estar ouvindo, dirigindo, ouvindo o trabalho, também tá lá trabalhando. Então, a gente vai deixando tudo aí nas redes sociais para que você possa usufruir mesmo desse podcast que tem abençoado, com certeza, muitas vidas, muitas famílias. E que episódio, né? Então, que episódio. não tem nem o que falar. Então é isso. Só esquecendo, pra você que é mamãe, É, nós temos que dar, né? exatamente. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia né? das Mães. É. No 3, no né? 3, Pra né? ficar bonitinho. Então vai. a gente vai encerrar assim? A gente vai encerrar com o Feliz Dia das Tá, Mães. a gente se vê no próximo episódio, Pra se ver onde mais estaremos uma vez. mais uma vez no Juntos. podcast Juntos na Mesa. Porém, agora, 1, 2, 3. Feliz Dia das Mães! Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aí.